Okidoki, pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Esse quem vos fala é o Anime Amigo, um otaku fanático e um tanto quanto apaixonado por esse mundo das animações. E hoje eu venho trazer pra vocês o 5º episódio de The Eminence in Shadow. Espero que gostem. O anime começa com as subalternas do Shadow dizendo que os assaltos aos trens de carga delas diminuíram e que eles conseguiriam manter a vantagem no mercado real. Eles começam aquele papo chunibyo de sempre e uma mulher interrompe a conversa dizendo que eles têm um cliente. A Alpha manda a Gama e 2 garotas irem resolver esse problema com esse tal cliente. E vemos que na verdade é um grupo de bandidos que estavam indo buscar o pessoal da Mitsugoshi. A Gama e as garotas solam os bandidos sem muita dificuldade. Um dos homens se apresenta sendo o mais forte da empresa Yotsubi e lasca o cascudo na Gama. Ela começa a chorar e reclamar e temos esse momento que, é mais comédia do que luta. E bom, fique com essa comédia pastelona. A Gama começa a tagarelar que o Cid disse pra ela não se atentar muito a técnicas de combate e estilos de luta, apenas encher a espada dela de mana e sair porrando todo mundo que vir pela frente. E no meio desse pensamento dela, a Gama tropeça e explode metade do prédio. Cara, meu Deus, socorro, velho. Ela começa a dar uma desculpa de que tropeçar era parte do Keikaku do oponente dela e o cara fica sem entender nada, e pensa que não dá pra lutar com essa maluca. Ele diz pros seus aliados recuarem e percebe que as 2 garotas que estavam com a Gama já tinham solado os aliados dele. Após essa luta sem pé nem cabeça, vemos aquele espadachim de Getter perguntando sobre seus homens, e o seu imediato diz que eles falharam na missão e comenta que alguns dos comerciantes ligados a Getter estão virando a casaca após descobrir essa última falha do grupo dele. O espadachim diz pro cara apenas silenciá-los, e ele comenta sobre alguns membros da Ordem. Ele faz parte, e diz que essa Ordem está bem decadente. Ele diz que por isso essa é a hora perfeita dele mostrar serviço e começar a subir postos. E ele começa a ter um flashback do incidente que causou a cegueira dele. E bom, foi o Cid que causou aquilo durante aquela época que ele estava caçando bandidos lá na primeira temporada, quando ele começou a formar o grupo das sombras. Depois vemos o Shadow lutando com a Alexia, e na cena seguinte ele acaba perdendo pra ela. Após a luta, eles vão comer alguma coisa, e ela pergunta o que ele achou das habilidades dela. Ele diz que ela melhorou bastante, e ela comenta que ainda não é o suficiente e que ela precisa melhorar mais, pois viu a sua senpai ir embora, e aqui ela está se referindo àquele arco da igreja, onde o rei sofreu lavagem cerebral e aquela mina loira teve que matá-lo, e sendo que o rei era o próprio pai dela. E bom, ela comenta que a sua amiga estava sofrendo e ela não pôde fazer nada. Ela entrega um negócio que estava comendo pro Cid e vai embora, e dá esse sorrisinho antes de meter o pé. Na cena seguinte, o Cid está disfarçado de John Smith e, tomando um gorozinho na barraquinha. Uma mulher chega perto dele e diz que a produção está finalizada, provavelmente se referindo àquela parada deles fazerem dinheiro falso, falsificarem o dinheiro da empresa de Getter, no caso. Ele ri e o anime corta pra Raposa explicando que tem uma área abandonada nas imediações do reino e que esse lugar seria perfeito para usar para falsificar o dinheiro de Getter, e mostra algumas notas pro Smith, que é o Cid, no caso. Ela pergunta se ele conseguiria distinguir a falsa do original e ele diz que é óbvio, e completa dizendo que uma das notas é mais áspera e no formato da tinta é um pouco diferente. A Raposa diz que não se deu o trabalho de verificar isso, e o Cid quase entrega seu blefe na maior cara de pau. Cara, é um mais doido que o outro nesse anime, velho. Eles continuam conversando e os dois falam ao mesmo tempo que a nota de qualidade inferior é a falsa, nas palavras do Cid, e a verdadeira, nas palavras da Raposa. Eles ficam com cara de bobos e o Cid consegue contornar a situação dizendo que a Raposa afeiçoou tanto o método de produção que a falsa é melhor que a original. Ela pergunta se deveria refazer do zero e o Cid enche a própria bola dizendo que ninguém além dele perceberia isso. A Raposa diz que está tudo estabelecido para ela colocar as notas falsas em circulação e diz que quando o pessoal começar a desconfiar, ela deixaria o restante do plano nas mãos do Shadow para ele poder resolver. Ela pede para ele apenas deixar o espadachim chamado Getan para ela e completa dizendo que ele acabou matando a sua família e o seu vilarejo e por isso ela quer vingança. O Shadow manda uma filosofia de boteco dizendo para ela não deixar a vingança cegá-la e ela se perder do caminho. E bom, o anime mostra a Alpha recebendo a notícia que as notas falsas começaram a circular, que quase ninguém percebeu ainda. A Alpha fala para manterem esse segredo, pois isso quebraria a empresa dela também, pois as pessoas também desconfiariam da Mitsugoshi. Ela pede para descobrir quem são os responsáveis e o anime corta pro espadachim recebendo a mesma notícia. Ele pergunta qual delas é a falsa e o homem diz que é a mal feita, sem saber o que responder. O espadachim dá ordem para descobrir os responsáveis e comenta que a quantidade de moeda que eles imprimiram ultrapassou a quantidade de ativos que eles
têm como garantia. Então, assistam a segunda metade do vídeo passado, onde eu explico por que eles são um problema e explico outras coisinhas a mais que ficam de curiosidade. Enfim, ele continua explanando que quando as pessoas descobrirem sobre as notas falsas, tudo vai pro ralo. Ele diz que a Ordem já estava planejando isso há tempos, que eles próprios estavam falsificando o próprio dinheiro. Vocês se lembram do Cid quando ele achou algumas caixas de dinheiro no esgoto, junto com aquela lobinha rabuda no episódio passado? Então, acho que ele está se referindo a isso. Enfim, destruir o sistema de crédito era o objetivo desde o princípio, porém, esse dinheiro extra circulando ia ferrar os planos da Ordem, que pretendiam pegar todos os ativos do conglomerado de Getter antes de destruir a economia em si. O espadachim completa dizendo que ele não pode ficar sentado vendo isso, pois vai dar muita merda pro lado dele. Depois, vemos o grupo do Shadow emboscando um trem que estava cheio do dinheiro falso. Elas conversam sobre a abordagem e entram no trem, e acabam ficando meio confusas por não ter ninguém dentro do trem. E no segundo seguinte, elas acabam caindo numa armadilha feita de teias pelo John. Ele consegue prender as três e joga elas pra fora do trem, e elas ficam meio abaladas com a situação. A número 666 fica se lamentando por ser tão fraca assim, e o anime encerra com essa cena. Bom, pessoal, vamos ver o que esse arco onde esse arco vai nos levar. Eu já prevejo muito a galera do Shadow Garden encontrando com o John Smith e depois ele se revelando ser o próprio Shadow, e a galera aplaudindo ele, sendo que ele basicamente não fez nada além de deixar tudo nas costas da raposa e ficar lançando frases de Chunibyo aqui e ali. Mas enfim, eu tô achando bem interessante esse arco mais ligado, voltado, né, à economia que o autor tá desenvolvendo. Eu espero que ele não cague tudo no final. E é isso, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui, e se gostaram do vídeo, considerem se inscrever no canal e deixar aquele like maroto. Pra vocês não custa nada, mas vocês estão ajudando esse otaku a tentar viver do seu hobby favorito. Obrigado por tudo e até a próxima. El Psy Congru.